ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Legal, meus amigos, com imensa satisfação, nós estamos iniciando mais um podcast aqui do ADVJus. Eu costumo dizer que é o number one aqui de Ribeirão. E hoje, para minha satisfação e honra, eu estou recebendo meus colegas advogados, o Dr. Márcio Espímpolo e o Dr. Alexandre Nutti. O Dr. Márcio Espímpolo é palestrante, professor, em curso de pós-graduação. Ele é também colunista, inclusive aqui para nossa alegria, do portal ADVJus, no quadro ADV Especial. E o não menos ilustre, aliás, para a gente é uma grande alegria tê-lo aqui, o doutor Alexandre Nutti. Ele também é advogado, professor, coordenador do curso do Direito da Unip, presidente da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, da qual a gente tem a satisfação também de pertencer. Doutor Alexandre Nutti, muito obrigado da presença, de ter aceitado o nosso convite. É um privilégio, é um prazer estar aqui na ADVJus, ainda mais com o Márcio, que ele é presidente de comissão também, da OAB, a comissão importantíssima, que realiza congressos, nem eventos inscritos, congressos, né? Então é uma satisfação estar entre amigos aqui, pessoas que a gente gosta muito, admira. É um privilégio pessoal para mim e também para a OAB, que eu represento nesse momento, esse espaço. Então, doutor Márcio, com esse adendo, professor, também, dentre as outras qualidades que eu falei, o senhor também tem essa condição de presidente da Comissão de Direito Condominial. Quero te agradecer não só pela presença hoje, mas também pelo apoio logístico por ter aqui conosco o nosso presidente. Muito obrigado. Marco, eu que agradeço mais uma vez, estou muito honrado de estar aqui com você. Sempre estamos, né? Isso mesmo. E hoje, principalmente, ao lado do meu querido professor, eterno professor, e presidente da nossa subseção, logicamente, né? Alguém que sempre nos apoiou, continua nos apoiando e faz um excepcional trabalho à frente da 12ª subseção. Doutor, para a gente começar então na nossa pauta, a gente separou aqui algumas possibilidades de abordagem. Nós estamos praticamente aí, nós estamos no último ano da gestão para a qual o senhor foi eleito, que é o triênio, E já dá para falar aí, dos desafios mais urgentes, se eles foram vencidos, ou se ainda falta coisa para vencer, e quais foram? A advocacia e a direção da OAB são situações que sempre haverá obstáculos a vencer, Porque na vida como advogado, o advogado sempre tem que se aperfeiçoar constantemente, e também as demandas da advocacia e as possibilidades da OAB, da subseção, da seccional, do Conselho Federal, elas também vão se alterando com o tempo, É uma questão que a gente faz questão de esquecer, Eu pelo menos faço, Como nós ficamos lá de quarentena, parece que a gente ficou uma semana, mas nós ficamos quase 2 anos. E houve muita alteração na rotina dos advogados, na rotina forense, desde o final da pandemia. Então esse é um desafio que ainda desafio para todos, para o judiciário, serventuários e tal. É um desafio que ainda vai, penso que ser um dos mais perenes, para até ter uma estabilização. Mas há muitas frentes ainda tem que progredir. Não podemos desistir nunca, doutor? Advogado não desiste. Doutor Márcio, como o senhor vê, avalia a situação, ou melhor, a atuação da advocacia, como contribuição no tocante a uma vida melhor, principalmente com relação ao condomínio? O senhor é da área do direito condominial, O que o senhor pode refletir? Marco, o advogado ele é de extrema importância hoje nos condomínios. Os condomínios hoje são praticamente uma empresa, inclusive tem CNPJ, e são muitas frentes no condomínio. Hoje, eu costumo dizer que lá em 64, na primeira lei de condomínios, os condomínios tinham lá 5, 6, 7 andares. Hoje nós temos condomínios, está sendo construído um agora em Ribeirão com 40 andares. E, enfim, tem muitos condôminos, inclusive tem condomínios clube. Os nossos 2 maiores condomínios aqui passam de 1.260 unidades. Então, são verdadeiras cidades, com orçamentos, inclusive, que são muito maiores, às vezes, o anual, do que algumas cidades da nossa região. Então, é preciso ter, então, uma orientação jurídica para esses condomínios, em virtude de todas as obrigações trabalhistas, tributárias, civis, criminais. Então, o advogado ele é essencial hoje na área condominial
participando da vida do condomínio. Verdade. Eu acho que é chovendo molhado, né, doutor Nutti? Falar da importância, né, da atuação da advocacia dentro, principalmente aí, da área do direito condominial, né? E justamente Ribeirão cresce muito, né, dentro desse segmento. Surgem alguns exageros, às vezes cometidos por administradoras, por imobiliários, e às vezes surge ali algum questionamento com a atitude, às vezes inclusive até de alguns colegas, né? A intenção aqui é saber assim, doutor, o senhor tem conhecimento, né, de que isso também às vezes acontece, e se procedimentos são tomados a esse respeito, doutor? Eu queria fazer coro ao que o Márcio disse, principalmente, claro que quando há um problema, efetivamente, uma ação, alguma autuação, se procura o advogado. As empresas, os condomínios, o que a gente recomenda que faça é que contrate uma consultoria consultiva é ótima, né? Uma consultoria preventiva para justamente, não digo eliminar, mas minimizar, cumprir as obrigações dentro das regras. Ele falou da parte trabalhista, tem especificidades em virtude de convenções coletivas, verificação de horário, qual o percentual, se tem insalubridade, porque pagando tudo certo e tendo assessoria, sai muito mais barato do que... né? Então, é isso, né? Como tem muitos condomínios, então, acho que nós temos aqui em Ribeirão Preto, acho que não tenho certeza, muito boas administradoras, mas também muito bons advogados e advogadas. Então, Ribeirão Preto é pródiga em relação a isso. Pródiga não, é um prodígio de cidade. Em relação ao que você mencionou, de eventual situação, quando um colega, né, não cumpre o que está estabelecido no nosso Código de Ética, do Estatuto da OAB, a OAB ela também tem uma estrutura, né, de tribunal de ética, que o colega que for apontado como não tendo cumprido as regras, ele tem direito à defesa, pode ser absolvido ou pode ser condenado, e aí então isso é feito por órgãos colegiados, né? O Tribunal de Ética e Disciplina, que funciona aqui em Ribeirão Preto, julga toda a região, ainda tem o recurso para o Conselho Estadual. Então, existe uma instância, um tribunal de ética, como toda profissão também tem, né? Os jornalistas têm, médicos, engenheiros, e quando acontece tem que instaurar, às vezes o colega consegue dar a explicação, e muitas vezes a gente verifica que, também os administradores, como você disse, dos condomínios, os administradores de empresa, não que faz alguma coisa, às vezes, que não tão, de modo tão correto, mas sem realmente uma má intenção. Acontece, então, mas quando tem assessoria prévia, geralmente isso não acontece. E se tiver assessoria, né? Não... Doutor, só para lembrar, quem é o presidente atual mesmo do nosso Tribunal de Ética aqui de Ribeirão Preto? É o seguinte, o Tribunal de Ética, a rigor, assim, estatutariamente, ele tem um presidente estadual inteiro, né? Que é o Dr. Guilherme Magri. Aqui em Ribeirão Preto, o relator-presidente é o Marco Antônio Lizarelli. E a vice-presidente é a doutora Tânia Zufelato. Tá certo. Doutor Lizarelli, para quem a gente quer mandar um abraço amigável aqui, né? Doutor Márcio, Nossa Senhora, temos condomínios aí, né? Inclusive com um carregador de carro elétrico, né? O Dr. Nutti é adepto dessa maravilha, né? E também tem condomínio que tem até sauna, né, Dr. Márcio? Nesses dois casos, né, quem estabelece as prioridades e os horários de uso, né? Porque tem condomínio que tem, às vezes, até mais mulher que moram, em outros é misto, em outros mais homens. Quem que pode tomar essa decisão, doutor? Em relação ao uso das áreas comuns de lazer, os condomínios clube, a gente chama, né? Hoje tem piscina, tem quadras, tem sauna, como você disse, né? O regimento interno ele tem que ser discutido numa assembleia e aí, diante da movimentação, do número de pessoas que tem... Vou te dar um exemplo. Eu moro num condomínio já faz 12 anos. Sim. Eu nunca vi a sauna. Tem sauna. E ela está desativada já há muitos anos que ninguém usa sauna. Então é um lugar que hoje não está muito em alta. Mas tem condomínios também que as pessoas parecem que gostam só da sauna. Eu conheço alguns condomínios assim também.
Já no caso dos veículos elétricos, hoje tem sido um desafio também, porque nos condomínios você precisa fazer uma adaptação. Você precisa colocar um relógio próprio ali de energia para ele, um ponto de energia, e muitas vezes isso cria um certo desconforto para a coletividade. E até, hoje em dia, né, o Nucci, ele... Eu comprei um carro elétrico. Comprei só para o Márcio poder responder isso. Só para eu responder. E, assim, o grande problema hoje é que tem muitas informações e fake news sobre veículos o que eu elétricos. soube é que tem condomínios que proibiram com receio do carregamento pegar fogo no carro, pegar fogo no prédio inteiro. Não pode deixar lá à noite, então. Não sei. Eu sei que foi em São Paulo, eu escutei pela imprensa, né? Eu moro em condomínio de casa, pega fogo, pega só na minha casa. Tem muito e ontem eu recebi porque a gente recebe de tudo de condomínio, né? Ontem eu recebi um informativo falando sobre as baterias. Bateria, o problema é pegar fogo. Assim, não é só de pegar fogo, é o problema da radiação. Imagine, aí eles começam a falar, aí são aquelas pessoas, mesmo quem tem, né? Se todo mundo tiver carro elétrico e as baterias todas ali na garagem do condomínio, imagina o efeito que isso vai causar, cancerígeno, não sei o quê. Mas é um efeito magnético, né? Eu não sei se ele é... O efeito magnético, ele chega a ser prejudicial à saúde, dependendo da intensidade. Eu não sou médico, naturalmente não sou médico, mas a gente tem algum conhecimento lateral, mas eu digo até outra questão, né? Será que a estrutura do prédio aguenta ligar onde não estava previsto 50 carros? Né? É preciso fazer um laudo. Tem que fazer uma boa... não pode fazer isso, né, Márcio? Não. Da cabeça do eletricista. Não, projeto não. elétrico. Isso o síndico é responsável depois, sem dúvida. Doutor Márcio, isso aí é objeto de pauta para uma reunião de convenção do condomínio, né? Assembleia, certamente. E assim, antes de se autorizar porque se autorizou o outro também tem o mesmo direito. Então é preciso... É a mesma coisa quando se faz fechamento de envidraçamento de sacada. Sim. Ou colocação de um ponto adicional de ar-condicionado. É preciso fazer a medição para saber se o condomínio tem, se é bifásico, trifásico, se precisa fazer alguma estrutura diferenciada. E também na parte estrutural das garagens. Né? Onde é que eu vou colocar esse carregador? Então precisa olhar tudo isso, porque cada não é um carregador para vários carros. Precisa estudo. É um carregador por carro, né? O condomínio é uma comunidade, é uma mini cidade. Tem que ser pode ser de 12 unidades, mas é área comum, né, Márcio? Sim. Todos têm que participar. Não sei como é que é no seu, mas quando tem reunião no meu condomínio não vai nem um terço para assembleia. Mas tem que ter a disponibilização de direitos iguais, né? Doutor Nucci, agora uma coisa um pouquinho mais tranquila, né? Essa pergunta tem o pessoal soube que o senhor ia estar aqui, né? Dentro da gestão, como o senhor avalia a atuação das comissões, também a frequência do advogado nas instalações da OAB, que a gente sabe muito bem que o processo eletrônico, ele afugentou o advogado lá do fora, mas tem muita gente também que poderia estar frequentando mais as instalações da subseção ou não? O pessoal só vai na farmácia? Olha, eu respondo com muita felicidade. Primeiramente, falar das comissões. As comissões, a gestão atual, a atual diretoria, composta por mim, pelo Alexandre Silveira, pela Thaís Busato, pelo Leandro Souza e pela Viviane, acho que o mérito ninguém pode tirar de nós. Sim. Nós delegamos e procuramos dar o maior apoio possível. Então, veja, vou dar um exemplo do Márcio que está aqui, da comissão que ele cuida. Jamais a diretoria conseguir fazer um evento do tamanho que ele faz. Difícil. Jamais a diretoria, se estivesse tentando, não ia ter igual direito de família, direito imobiliário, direito condominial. Tem vários, insolvência, recuperação judicial. A gente tem congressos em Ribeirão Preto. Congressos, né? Então, esse é uma questão muito positiva. A gente fica muito feliz em ver os colegas produzindo cultura, abrindo espaço para os advogados que querem se aperfeiçoar. Também lá na Escola Superior de Advocacia, que hoje quem é o coordenador regional é o Silvio Oranges Filho. É o filho do Silvinho, né? Porque Sim. O Silvinho era o que tinha minha idade, agora é o Silvinhozinho. Silvinhozinho. Gente boa, menino fala porque tem idade para ser meu filho, né? Mas é um profissional espetacular.
Então, em virtude disso, já um pouco no finalzinho da gestão passada, que eu era tesoureiro, eu sempre me incomodei com isso. E percebi, e não só eu, né? Que, como você disse, os advogados não se encontram mais. A gente começou numa outra época, o Márcio também. Os advogados, para quem não sabe disso, né? Quem tem menos de 30 anos, os advogados se encontravam todo dia, porque você tinha que ir ao fórum pegar os autos, devolver os autos, protocolar a petição. Verdade. E isso era feito para o próprio advogado mesmo, né? O escritório um pouco maior, que mandava de quantidade, mas ir ao fórum, só basta ir ao fórum civil para verificar, né, o tanto de espaço que tem de circulação. As rampas, corredores largos, porque realmente era muita gente. E aí se encontrava o advogado mais antigo, o advogado mais experiente, o mais jovem, e aquilo lá, a cultura da advocacia ia se transmitindo, e é assim que eu penso que eu aprendi um pouco a advogar. E aí que você me falou, acabou. Ninguém vai, você vai ao fórum, você não encontra Faz ninguém. 3 anos que eu não vou ao fórum. Não, eu vou porque eu aprendi a OAB, mas assim, para quê, né? Audiência quase todas são virtuais, os lados são digitais, está tudo certo. Então a gente vem caprichando bastante para tentar entusiasmar a advocacia a comparecer na casa. E orgulhosamente eu te digo que não são poucas as vezes, são muitas vezes, que está tendo uma entrega de carteira, um curso da ESA no outro auditório, uma reunião de comissão no terceiro auditório, e aí olha lá o espaço, tem as quadras de areia, as famosas quadras de beach tênis, né? O campo de futebol que é iluminado, o salão de festas, o campo lá de basquete, a quadra de basquete. Então chega a ter vezes que há 500 pessoas na casa, 400, 300, 200. Hoje vai ser um dia desse, haverá uma entrega de carteiras, certamente estará lotada. Sei que o pessoal está treinando com o torneio de beach tênis que vai ter, e de futevôlei, vai estar lotado também. E segunda e quarta a ESA dá aula todas as noites. Então, Está satisfatório. Quanto mais vier, melhor, né? Ribeirão tem 9.000 advogados, 500 são pouco. Verdade, é isso mesmo. Doutor Márcio, eu, na minha modesta opinião, né, acredito que a sedimentação do delivery, se deu justamente após esse evento tão terrível que nós tivemos, foi a pandemia, que graças a Deus já ficou para trás, né? O que fazer, né, e quem deve tomar uma atitude para evitar aquelas divulgadas confusões aí na mídia, né, naquele momento da entrega, ou de um produto, ou mesmo do iFood. Isso aí tem, por reiteradas vezes, a gente acompanha, né, esse tipo de evento. E o que o condomínio pode fazer para evitar, ou pelo menos mitigar esse tipo de ocorrência? Primeiro, não deve deixar o entregador subir, se for um prédio vertical, né, um prédio de apartamentos. E se for de casas, eu te disse que tem uma casa num condomínio, se o condomínio tiver estrutura, tem sempre alguém que vai acompanhar esse entregador até a porta para poder entregar a comida, a encomenda, seja lá o que for, e acompanhá-lo também para sair. Então, vigilância nesse sentido. No caso do apartamento, não. Quem pediu desce, vai até a portaria, geralmente tem até alguma clausura ali para que os dois não fiquem próximos, passa lá a encomenda ou a comida e o outro faz o pagamento, se já não pagou também. Essa é uma coisa. Agora, a portaria precisa ficar muito atenta, porque hoje nós estamos com muita fraude, muitos falsos entregadores. Isso é um problema. Recentemente, até polícia, chegaram 2 policiais num condomínio fardados com a viatura, toda plotada de polícia civil. E não era? Não era, eram bandidos. O porteiro com muito bom, muito bem treinado, ele falou, mas eu gostaria de ver o mandado. Não, está aqui, ó. A pessoa mostrava, está aqui. Ó. Não, eu gostaria de ver e passar para o meu advogado, para o advogado do condomínio, porque o síndico acho que não estava lá, para saber se está tudo ok, se vocês podem entrar. Esse cara merece uma estátua. Foi o que todo mundo falou. Ele merecia uma promoção ali. Já aconteceu com onde eu moro isso. E aí, enfim, aí os falsos policiais foram embora. Mas isso acontece com os correios uniformizados. Eles chegam lá uniformizados. O camarada com a caixinha atrás, escrito iFood ou qualquer outro,
Não são. E querem entrar. Se tem uma bobeira, entra junto com um morador. Então, uma outra dica muito importante. Os moradores precisam estar muito atentos quando entram tanto na garagem quanto na portaria social e ficar de olho. Às vezes a gente quer ser educado, né? Tem uma pessoa atrás. Venha, passa aqui junto comigo. Não deve fazer isso. Seja mal educado, ou não precisa ser mal educado, né? Mas se a pessoa entender que você está sendo, fala, olha, por favor, aguarde a sua vez para o controle de acesso. Porque grandes problemas são evitados nessa hora. E quando o condomínio não tem muita rédea, não tem muita administração, gestão, é onde tem o problema. Todo cuidado é pouco, né, doutor Márcio? Meus amigos, vocês estão comigo aqui no podcast do ADVJus. Eu agradeço muito a sua preferência, a sua audiência. E para que o podcast tenha aí uma vida longa, como nós esperamos, nós contamos aí com o apoio, por exemplo, do Jonas Móveis para Escritório. O Jonas Móveis para Escritório fica ali na rua Eliseu Guilherme, número 80, e a gente tem a satisfação de poder contar com o prestígio dele. Eu posso dizer aqui da minha ótica, né, que no Jonas Móveis tem um excelente mobiliário lá para você equipar ainda mais o seu escritório, deixar bem chique lá, como está aqui com posso dizer assim, com a minha modéstia, né? O nosso podcast que está guarnecido pelos móveis lá da Jonas Móveis, ok? Recado dado, Jonas Móveis, excelente. Faço esse pedido para que você faça uma visita e equipe ainda melhor o seu escritório, ok? Combinado? Doutor Nutti, é o seguinte, a gente quer saber agora um pouquinho a respeito de gestão, né? Que é justamente a praia que o senhor navega. Tanto ali... Todos nós, né? Todos nós. É verdade. Mas o senhor trouxe um significativo know-how, vamos dizer assim, usar essa palavra americanizada, né, para a gente, lá da Unip na gestão ali, porque o senhor coordena o curso de Direito, e veio para gestão da OAB. Doutor, quero saber se tem muita diferença, se é difícil, e se o principal que dá mais aquela coceirinha na cabeça é lidar com o ego. Bom, primeiramente a gente tem que lidar com o nosso ego, que é o único que a gente consegue efetivamente tentar controlar, né? A única das poucas coisas no universo que estão ao nosso poder de influência somos nós mesmos. Sim. E nossas atitudes, né? Então, assim, claro que vai passando o tempo, a gente vai aprendendo. Aprendi como professor, ver como os coordenadores trabalhavam, depois fui coordenador adjunto, aprendi bastante, muito mais, depois passei a ser coordenador. Então, o saudoso professor Vicente Golfeto, que era professor também lá na Unipa, chegou a ser professor. Sim, também, foi seu professor, né? Ele sempre conversava muito e ele tinha uma predileção, um interesse muito grande em falar da etimologia das palavras, a origem das palavras. Sim. E um dia, conversando com ele, e eu já era coordenador, aí eu falei, doutor, pensei numa questão aqui, ver se o senhor está certo, né? Se eu estou certo. Coordenador é aquele que ordena junto, certo? Não é o regrador. Sim. Então, a partir do momento que há uma questão que realmente é importante, é estratégica, o coordenador do curso, o presidente da OAB, ele simplesmente não pode decidir o que ele pensa que é correto, porque ele pode estar errado. E, ouvindo todos, mesmo que a nossa vontade primeira seja vencida, aquela decisão ela passa a ter muito mais legitimidade, porque não é uma decisão do presidente ou da diretoria. Estamos coordenando. Então, isso eu sempre trago para mim e eu penso que é assim que tem que ser, porque a Unip não é minha, infelizmente, né? A OAB também não é minha. Não é? Nós somos ali pessoas que ocupamos alguns cargos e que, na verdade, ainda mais lá na OAB, eu sempre falo isso nas falas que eu posso, a gente recebe, fomos eleitos, a gente recebe um mandato, né? Como eles são advogados que ouvem, né? Mas é bom a gente lembrar que o mandato é igual a procuração que o pessoal geralmente manda. E no Código Civil está lá que o mandatário tem que agir conforme as instruções do mandante. As instruções que a advocacia tem para nos dar hoje
não são as mesmas de quando a gente começou a gestão. Sem dúvida. Então mudou-se os pleitos, mudou-se as determinações do mandante. O que o mandatário tem que fazer é o que o mandante quer. E para isso tem que ouvir. É verdade, é isso mesmo. Ô, doutor Márcio, dentro dos condomínios, né, podemos dizer assim que temos aí algumas situações que são difíceis, inclusive exigindo ali a participação, né, a intervenção até do advogado que tem esse know-how, por exemplo, que o doutor Márcio tem para enfrentar certas situações. Eu queria saber do senhor, será que a gente pode dizer assim que o tendão de Aquiles dessas implicações é, quem sabe, ali a prestação de contas? O advogado ele atua em várias frentes dentro do condomínio e principalmente na Assembleia. Como o Nutti disse, seria assim, é uma utopia até, mas porque muitos condomínios, quando você apresenta uma proposta para eles, isso é custo, não é um investimento para melhor ser administrado, inclusive para evitar maus gastos e gastos que de repente são muito desperdícios muito maiores do que a contratação de um advogado mensal. Na Assembleia, ou antes da Assembleia, você se reunindo com o síndico e a administradora, você já consegue mapear todas as situações e questões. É lógico que o advogado muitas vezes não entra na questão financeira, até mesmo, né, sempre falam, né, se o advogado soubesse fazer conta, ele não seria engenheiro, não seria advogado. Ou administrador. Seria contador, alguma outra coisa. Mas nós podemos ajudar a nortear na questão de apresentação. Então, o know-how do advogado especialista, ele é muito importante para ajudar tanto a fazer uma boa apresentação, quanto no momento da Assembleia, na apresentação dessa Assembleia. Então, isso é muito importante da parte de um advogado que conhece um pouco mais da área, né? Certo. Doutor Nutti, me chegou uma questão, ela é uma questão, eu sei muito bem que é um tema um pouco delicado, né? Mas que a gente também não vai sair fora, né? Porque é uma coisa que nos perguntou e é o seguinte, existe bastante inconformismo, inclusive dentro da nossa própria classe, né? Com relação à atuação de alguns integrantes de tribunais superiores, que com a devida vênia a gente observa que aquele trilho, né, constitucional que a gente era acostumado, que aprendemos lá nos bancos escolares, já faz muito tempo, né? Aquele banco escolar constitucional, parece que o vetor, a gente tem essa impressão que não é aquele mesmo, né? E eu te pergunto, doutor, e a OAB, o senhor acha que ela tem uma atuação que poderia ser talvez um pouco mais incisiva, ou ela é assim, nesse assunto, age de uma forma apenas institucional mesmo? Bom, aí deixar claro que a gente aqui, que eu falo nós que estamos aqui, a gente como subseção, até como seccional, isso a seccional faz, em alguma medida, uma medida até que boa, mas a grande interlocução, a grande interlocução com os tribunais superiores é do Conselho Federal, da OAB. Daí que eu vou falar, como Alexandre Nutti, não como presidente, não falo pela instituição. Eu penso que a OAB, os advogados, não os advogados sozinhos, né, teria que ser um pouco mais incisivos na demonstração de algumas questões que não estou dizendo que estão erradas, mas elas têm que ser enfrentadas, não é? Como você disse, você que estudou na Constituição Federal de 1967, eu estudei, né, no Código Civil de 16, né, estamos velhos, né? E nem naquela época tinha uma concentração tão grande de poderes, nem no Executivo, verdade, que era uma época de exceção, de uns chamam de ditadura, outros chamam de revolução, um pouco importa, é um regime não democrático como temos hoje. Então algumas situações realmente são muito complicadas, não ter acesso aos autos, limitar sustentações orais, né, decisões liminares de um ministro que suspende a eficácia de uma legislação que foi aprovada pelo Congresso. Bom, tudo bem, se entender que é inconstitucional, dá liminar, mas pauta na semana seguinte para ser votada, né? Então essas questões, eu não digo que são só desafios para a advocacia, mas são desafios também para o próprio sistema democrático e o equilíbrio, né, entre os poderes, que ainda está valendo isso, né? Da época do Montesquieu, mas os poderes têm que ser independentes e harmônicos.
ele não se autorregula, um regula o outro em certa medida, e só que um não pode usurpar, ou usurpar é muito forte, tomar para si, né? tomar para si, né? Então essa questão também que se chama de ativismo judicial, o judiciário pelos tribunais superiores criarem uma norma ou interpretarem uma norma a partir de um princípio que ainda não, né? Princípio não é norma, né? É fonte de direito, mas não é norma. Então essa é uma questão bem que vai acontecer durante muito tempo. Houve um momento realmente de crise, que uns dizem que estava certo, um pouco importa que o judiciário foi mais efetivo, mas só que agora já passou, né? Nós esperamos que se sedimente, né? Doutor Márcio, então, eu penso inclusive, doutor, não sei, talvez o doutor Márcio pense um pouco diferente, que nesse tipo de assunto que o doutor Nutti muito bem se pronunciou, né? Esse sentimento ideológico, né? E até fisiológico, eu acho que para a OAB não deveria existir. Acho que dentro da OAB, o Nutti está exercendo um cargo ali, ele pode até ter o posicionamento político dele, mas colocar isso dentro da instituição já é outra coisa. Não pode, é verdade. Mas, infelizmente, né, a gente vê que em algumas situações isso é porque a pessoa é daquela forma, então ela acaba fazendo, não estou dizendo na nossa subseção, mas de forma geral, na OAB, de forma geral, a gente percebe que às vezes uma atuação não profissional, porque quando você está atuando profissionalmente, você tem que defender aquilo em ponto final, mas quando não, né, como você disse aí, o que é que a OAB pode fazer? Pode tentar emitir alguma opinião, comunicado, fazer alguma coisa um pouco mais robusta para de repente, prevenir os direitos as prerrogativas, os direitos dos advogados, né? Porque ficou muito... ficou estranho isso, e eu pessoalmente também, como advogado, acho que até houve uma certa demora em se combater. Nessa última vez eu acho que foi rápido, né? Do advogado lá que não podia conversar com o outro, enfim. Mas, enfim, eu penso que, lógica, ideologia completa deve ser deixado de fora da OAB e fazer cada um aí cumprir bem o seu papel. Então, eu quero dizer que de uma forma institucional nós amamos a advocacia, nós vivemos a advocacia. Eu costumava falar, principalmente na época que eu atuei mais, evidentemente que me dedico atualmente somente aqui ao nosso portal, ao nosso podcast, né? Eu costumava falar uma frase que o pessoal falava, de onde você tirou isso? Eu falava assim, advocacia, minha casa, minha pátria, minha vida. E hoje eu penso duas vezes para repetir esse slogan. Mas vamos deixar para lá, porque eu quero dar um recadinho para você agora, bem legal. Você quer ficar elegante assim como o doutor Alexandre Nutti? Olha só que elegância. O doutor Márcio Espímpolo é muito fácil. É só você se dirigir ao Espaço Homo do Zezinho Alfaiate, ali na rua Eliseu Guilherme. Simpatia, competência e profissionalismo somente no Zezinho Alfaiate. Olha só, esse blazer que nós também estamos usando é lá do Zezinho Alfaiate, para quem a gente manda aquele abraço especial, ok? É isso daí. Doutor Nutti, dentro ainda das possibilidades de execução, né, da OAB, o senhor tem alguma coisa em mente assim, fala assim, bom, esses 8 meses ainda que me falta... 8 meses é bastante tempo. eu quero fazer principalmente uma coisa em favor da subseção. O senhor já fez bastante coisa, evidentemente. O presidente, sozinho, ele só faz uma coisa, besteira. Como eu disse, a diretoria e as comissões. A diretoria da OAB são os 5 eleitos, os 5 diretores adjuntos e todos os integrantes de comissão. Então a diretoria da OAB tem lá, sei lá, 300 pessoas. Eu queria fazer um parêntese, só um pouco com a parte da questão anterior. Nós criamos uma regra, não escrita, que é o seguinte: se qualquer colega que é legítimo, que tem o pleito de integrar a administração, ser assessor de vereador, tá tudo certo, quer ser candidato, a gente até incentiva, acho isso muito bom. Sim. Mas nós não temos nenhum presidente, vice-presidente ou secretário de comissão que tenha vinculação
com um cargo público de livre nomeação, né? Vários colegas são filiados a partidos, isso é bom, advogado, né, ele gosta desses assuntos, né? E outra coisinha que eu queria falar, parece que é combinado, não, eu sou cliente tanto do Zezinho quanto do Jonas, né? Então eu posso garantir que o negócio é bom mesmo, viu? O Jonas eu conheci, ele era novinho ainda, o Zezinho já não era novinho, e o filho do Zezinho foi nosso aluno lá na Unip e foi advogado também. Assim, há algumas coisas para fazer. Primeiro a gente já está com um projeto em andamento, que é reformar todo aquele espaço de coworking, né? Antes da pandemia ele não era quase utilizado, depois da pandemia também muito pouco, mas a gente percebeu que do ano passado para cá ele ficou pequeno. Ficou pequeno porque ele é de uma outra época e na outra época talvez o dimensionamento, a diagramação do espaço era outro, né? Vai tudo se evoluindo. Então nós temos um projeto já na seccional para que ele seja aprovado, pleiteamos as verbas também para deixar o coworking, esse é uma obra, né? Outras questões ali, que não são tanto da advocacia, melhor dos banheiros ali e tal. Mas o que a gente procura ainda conseguir é manter uma interlocução muito boa com os poderes constituídos, principalmente o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal TRF3. E aqui eu vou te dar já uma notícia, um furo. Opa! Né? Ribeirão Preto terá mais uma vara de família, mais 2 varas cíveis. Que bom, parabéns. Que não... parabéns para todo mundo, o presidente do tribunal, Ribeirão, né? os juízes, Parabéns para todos Ribeirão, se empenharam, né? os juízes locais se empenharam, o corregedor e tal, a gente já tinha conversado também. Então, a rigor vai aumentar 25% ou 30% a capacidade de julgamento. A disponibilização. Então, isso é digno de parabéns, né, Márcio? Seja lá para quem for, para todos, né? Porque Ribeirão faz tanto tempo que se reclama a necessidade de agilização desse tipo de procedimento judicial. E uma notícia dessa, a gente tem que ficar feliz, né? E o que é importante também dizer é que os serventuários e os juízes, eles fazem o que eles podem fazer. Mais que isso não dá para fazer, porque realmente é muito pouco efetivo de servidor para a quantidade monstruosa de processo. E aí uma outra questão, isso não é furo de reportagem, mas é uma verdade, que Ribeirão Preto tem mais distribuições cíveis que o Fórum João Mendes. Não é proporcional por vara, em número absoluto. Senhora. Aqui nós temos 10, vai ter 12 varas cíveis, lá tem 20 e tantas. E meu sonho, viu, Marcos, só fazendo um parênteses aqui, o Nuti já podia trabalhar nesses 8 meses disso, é uma vara imobiliária. Não, calma, vamos falar, vamos contar a história. Então, quando o atual presidente era o juiz corregedor, doutor Fernando, ele esteve em Ribeirão, nós fizemos uma reunião com ele e um dos pleitos foi criar uma vara de registros públicos. Esse pleito ainda continua, tem que amadurecer isso dentro do tribunal, ver estatísticas, criar uma vara de registros públicos. Mas não para Ribeirão Preto, que tem uma competência da toda a 6ª região administrativa, tal como ocorre com a vara de direito empresarial, chamar de vara empresarial, que é a doutora Karina Biagi, que é a juíza titular. Porque essas questões de direito notarial, elas acabam sendo acumuladas por algum juiz de vara civil, que já está, como você sabe, lotado de processo. E aí isso vai criando problemas, isso atrapalha o desenvolvimento da cidade, porque demora para registrar, demora para sair negócio, demora para sair loteamento. Mas isso é um pleito, o tribunal está no radar do tribunal. Em 8 meses, eu tenho que ser realista, eu acho que não vai acontecer. Mas o que importa não é acontecer enquanto eu for presidente, o que importa é acontecer. Né? O Dr. Roberto Guimarães ajudou bastante nisso, Dr. Roberto Guimarães. Então, o Dr. Roberto Guimarães, que é também colunista aqui do ADV Especial, né? Ele que foi eu sei que ele redigiu o requerimento que nós levamos. E em breve ele estará conosco aqui no podcast do ADV Jus. Inclusive, eu quero fazer um parênteses, né? O nosso presidente mencionou aí o filho do Zezinho Alfaiate, que é o Tiago Barbieri, ok? Espero ser aqui um dia, ok, Tiago? Doutor Márcio, uma questão, já que a gente está falando de legalidade, de possibilidades legais, né? O nosso Código Civil que tramita lá tem um trecho lá que te chamou a atenção, que eu estou sabendo, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é o que o senhor gostaria de destacar.
Nós estamos com um projeto, né, do novo Código Civil e o Dr. Tartucci aí, que está à frente desse projeto, brilhante advogado e condutor. Inclusive tive a oportunidade de falar com ele recentemente também sobre algumas alterações do capítulo, logicamente, que me é afeito, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é do condomínio edilício, né? E uma das coisas que já está no projeto para modificação é a exclusão do condômino antissocial. Porque hoje o nosso Código Civil ele prevê apenas a sanção de multa de até 10 vezes o valor da taxa. E enquanto os outros países, como o nosso vizinho aqui, a Argentina, já existe lá na legislação a possibilidade de exclusão ou expulsão mesmo do antissocial. Isso deve ajudar um pouquinho, porque assim, nós temos muitas notícias de condôminos que pouco importa o número de multas que eles recebem. Eles simplesmente pagam. Tá aqui, já tem um condomínio em São Paulo que nós tivemos recentemente um julgado, que o condômino era assim, ele chegava no síndico e já falava para ele, me antecipa 10 multas, porque eu vou continuar fazendo a festa todas as vezes no meu condomínio. Então a multa, né, a punição pecuniária, ela já não se mostra eficiente em muitos casos. Daí abre-se essa brecha então para exclusão, mas é importante a gente esclarecer aqui para o nosso público, né, que no direito de propriedade você tem ali pelo menos 4 elementos, né, de usar, fruir, dispor e também reivindicar a posse. Seria o quarto direito reivindicatório. Nesse caso, defendê-lo. Logicamente, ele não perderia a propriedade, mas sim o direito de usar. Ele pode fruir, no caso, locar para outro, mas não vai deixar de ser dele. Mas ali ele não vai ficar mais. A decisão vai ser da Assembleia ou tem que ser judicial? Não, sempre a decisão da Assembleia. Agora, com a alteração, a Assembleia. Nós já temos decisões judiciais, mesmo sem alteração do Código Civil. Entendi. Já de exclusão do antissocial. Né? Será? Mas tem a pessoa que não se toca, viu? Eu conheço um condomínio aqui em Ribeirão, não posso dizer qual é, que a mesada do menino era tão alta que chegava a multa, ele pagava com a mesada e o pai não ficava sabendo. Aí, um determinado síndico chamou o pai e conversou com o pai, mas o pai acabou com a raça do menino, né? Mas acontece isso, dependendo do valor da multa pecuniária e da condição de quem está pagando aquilo lá. Ou até vezes racha com os amigos que faz a festa, vai ter uma multa de 5 mil, cada um dá 300 aí que tá tudo certo. Não dá, né? É isso aí. Meus amigos, nós estamos praticamente no finalzinho do nosso podcast de hoje. Eu quero fazer um convite para você. Você tem intenção de fazer o seu podcast? Então é só você entrar em contato com a Top Vídeo Publicidade. Top Vídeo Publicidade e Marketing. Os canais estão aí a seu dispor. Entre em contato aqui com a Top. Eu tenho certeza que você vai dar um up aí nas suas intenções, na sua profissão. Marque esse nome, ok? Esse nome é forte. Top Vídeo Marketing Publicidade. Vem para cá, seja feliz, consiga bons resultados através do marketing jurídico ou não. Pode ser apenas um marketing aí da sua atividade que não seja advocacia, quem sabe, né? Aqui agora esse espaço é também para você. E muito obrigado da companhia de sempre, ok? Doutor Márcio, quero que o senhor faz aí um parênteses aí para a gente dar uma fechadinha praticamente aqui no nosso podcast. Fala um pouquinho lá do Condomínios pelo Mundo. Doutor Márcio Espímpolo, que é também empresário, né? E agora ele é da comunicação, tem lá no 557 o Condomínios pelo Mundo, do que, aliás, de quem a gente também é fã, doutor. Muito obrigado pela oportunidade aí. É um projeto que eu tenho faz 3 anos, né? Começamos aqui em Ribeirão Preto fazendo um piloto e aí a TV Travel Box Brasil, lá no 557, que você disse da Claro, né? E também tem na Vivo, em outras operadoras também esse canal, ela me convidou para produzir conteúdo sobre condomínios, né? O nome do programa Condomínios pelo Mundo. Então nós já tivemos ali 16 episódios, 2 temporadas. E estamos gravando a 3ª temporada, né? Nessa 3ª temporada, um dos grandes pontos altos aí, que até me emociona todas as vezes que eu falo disso, é um dos episódios que nós gravamos em Cuba, em Havana especificamente, falando com os moradores, falando com
síndicos falando, mostrando os prédios por dentro, por fora. E aí vai ser realmente, da terceira temporada, talvez a cerejinha do bolo. E agora, brevemente, nós vamos também, em julho, fazer vários episódios na Itália, também de primeira mão para você aqui. E tenho certeza aí que vai ser, serão bons conteúdos aí para as pessoas usufruírem. Temos também o canal do YouTube, né? Condomínios pelo Mundo, Instagram, Condomínios pelo Mundo. Estamos lá. E nós quero te desejar sorte e nós vamos acompanhar com certeza, né, doutor Alexandre? Na Itália. Vamos acompanhar pela televisão. Vamos lá. É isso mesmo. Doutor Nutti, para a gente encerrar, eu também... Por que não? Ué, por que não? Por que não? Que isso? Eu gostei, um podcast lá, como é que é podcast italiano, sei lá. Eu gostei dessa interjeição. Tá vendo? E por que não? Podcast. Eu só ia complementar, doutor Nutti, com uma informação aqui de utilidade pública, né, que eu extraí do site da própria OAB, é a campanha da CASP de vacinação contra a gripe, dias 1, 2, 3, 4 e 5 de abril, das 9 às 17 horas, agora inicialmente lá em Santa Rosa do Viterbo, que faz parte aqui da OAB aqui de Ribeirão. O senhor tem já uma previsão da data que quando vai ser aqui em Ribeirão ou ainda não? Não, assim, de cabeça eu não tenho, mas ela começa primeiro pelas subsedes, né? As subsedes, para quem não sabe, a OAB de Ribeirão não é só Ribeirão. Ribeirão, isso. Santa Rosa, São Simão, Jardinópolis, Serrana e Cravinhos, né? Certo. São Simão e Santa Rosa estão um pouco mais distantes. Sim. Então se faz lá a CASP itinerante para fazer esse serviço. E na OAB de Ribeirão, eu não me lembro, mas vai ser nesse período também, porque toda a estrutura da CASP vem para cá. Certo. E esse ano, né, a gente fez muitas vezes, fizemos na época da pandemia aquele drive-thru, né? Depois mantivemos o drive-thru, mas drive-thru passando por dentro do estacionamento. Mas agora nós temos uma instalação de um laboratório de análises clínicas dentro da OAB, né? Que atende inclusive todos os convênios, os advogados vão lá, tranquilo, vazio, tranquilo. Então aí os 2 pontos de vacinação serão dentro do laboratório, da entrada da farmácia. Então vai ser bem tranquilo e vai ser muito bom. Tá certo, recado dado. Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Márcio Espímpolo, viu? Pela participação comigo aqui no nosso podcast, né? Nosso parceiro de ADV especial. Agradecer o nosso presidente da OAB, ele é sempre solícito aqui com o ADV Jus. Muito obrigado, viu, doutor, por dar a sua presença. Esperamos aí que mais para frente a gente tenha a oportunidade de se reunir para a gente externar, né? Para a gente principalmente trocar ideias, né? E sedimentar atitudes, quem sabe, não é isso? É isso mesmo. Muito obrigado da sua audiência, da sua preferência comigo aqui no ADV Jus, ou melhor, no podcast do ADV Jus, quem te convida também para participar aqui com a gente, ok? Muito obrigado mesmo. Dei até essa enroladinha, mas você sabe que eu estou empolgado por ter você aqui comigo na sua companhia. Fortíssimo abraço e até o próximo. E boa sorte. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Milmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.